Pois malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast da comunidade. Desta vez estamos aqui na abertura da segunda temporada do podcast. Hoje temos aqui como primeiro convidado o Miguel Maroco, participante do Festival da Canção 2021. Miguel, apresenta-te aí à malta. Boas, pronto, como tu já disseste, sou o Miguel Maroco. Acho que agora estou um bocado associado ao festival, porque pronto, estive na primeira semifinal, mas pronto, quem é que eu sou? Olha, eu faço duas coisas essencialmente, é fazer música e estudar matemática, assim mais ou menos de maneira igual, dentro dos possíveis. Pronto, e agora fui ao festival recentemente, estou também no mestrado em matemática. Não sei o que é que querem saber mais, ou o que é que queres saber mais. Se tiveres perguntas específicas. Pá, eu acho que está ótimo. Podemos Ok, já ótimo. começar aí pela parte da música. Uhum. Como é que entraste neste mundo da música? Ok, então, pá, eu acho que estou na música desde sempre, ou pelo menos desde que eu me lembro, porque o meu pai também é músico, não é músico profissional, mas foi sempre músico amador, então eu comecei na Filarmónica aqui da Terrinha, comecei com 5 anos a aprender. A malta às vezes brinca que eu aprendi, as primeiras letras que eu aprendi eram as letras das notas musicais, porque Sim. o professor na altura ficou muito escandalizado. Então, mas tu não sabes ler e queres saber as notas musicais e coisas assim. Enfim, essas histórias à parte, comecei com 5 anos, então foi sempre uma cena que sempre fez parte da minha vida, sempre fui músico de certa maneira. Claro que um gajo quando tem 5 anos não é assim um grande músico, mas, Pá, mas mas não vai foi começando a dar aquela. os primeiros passos. Yeah, yeah, não é, nunca foi aquela cena de fazer a decisão consciente de olha, agora vou experimentar aprender um instrumento ou assim, estás a ver? Tipo, pronto, é tão antigo que eu não me recordo de ter escolhido entrar na música, por assim dizer. Também se começa a dar aqueles primeiros passos, a aprender as bases da música, os alicerces, que é para depois também se conseguir Yeah, avançar. yeah, yeah. Eu sei bem, Sim, também e estou eu. nesse mundo da música. Yeah. Pá, e pronto, eu comecei assim. Comecei na Filarmónica, primeiro a aprender solfejo e a parte mais teórica. Depois comecei no trompete, mas não tinha grande talento para o trompete e nunca curti muito. O meu pai sempre tipo começou-me a dar assim umas ideias de como é que se tocava piano, porque o meu pai toca piano também. Pronto, comecei por aí e fui, pronto, olha, fui crescendo pouco a pouco. Depois fui para o conservatório quando tinha 8, e aí a coisa se calhar começou a ficar um bocadinho mais séria. Fui para o conservatório em piano, depois também fiz percussão, mas fiz só 2 anos de percussão e tive aulas de bateria noutra escola. E pronto, olha, e depois foi crescer por aí. A guitarra surge um bocado de maneira autodidata, também foi meu pai que me ensinou tipo, os primeiros acordes e assim, e depois fui tentando apanhar o resto. E, Mas pronto, como já tinha as bases, como já tinha um instrumento assim mais oficial, a coisa facilitou. e manteste como principal instrumento o piano. Yeah. Eu sou pianista, acima de tudo, gosto mais de tocar piano e é o que toco melhor. Acho Também eu, pelo foi, menos. também foi Há o quem primeiro discorde, mas instrumento. Primeiro instrumento, não, a primeira investida a série, digamos yeah, assim. no piano. Pá, piano é um instrumento bom para aprender. Eu acho que quem quer conhecer música ou ter assim um entendimento mais completo da música tem de perceber piano. Tem de saber tocar um bocadinho de piano, estás a ver? Sim, e Tanto também é que uma a certo daquelas ponto. grandes bases da música, é o piano. Sim, sim, sim. Pois, exatamente. Tanto que a certo ponto, tipo, quase todos os músicos têm uma disciplina que se chama práticas de teclado, pá, que é uma, de certa maneira, é tipo um piano para noobs. No sentido em que, pronto, a ideia não é tu saíres daquilo com grande mestria das teclas e assim, mas pelo menos para conseguires perceber pá, quais é que são as notas, conseguires expressar algumas ideias no piano, porque no fundo o piano apresenta-te assim uma maneira muito visual de percepcionares a escala, de percepcionares a harmonia e assim, que os outros instrumentos não tens tanto. E depois consegues tocar acordes, consegues fazer muito mais coisas sozinho, isso é fixe. Coisa que noutros instrumentos é difícil, é tocar os acordes. Por exemplo, Yeah. eu, que estou mais ligado ao clarinete, pá, isso Yeah, é pois. um dos grandes problemas, nós não conseguimos tocar os Exato. acordes. E também, Yeah. eu também tenho
bastantes dificuldades auditivas, principalmente, por causa também deriva de não tocar um Yeah. instrumento tão focado, Porque não tens aquela. Exato. além de não Pois pá, os ser instrumentos, em dó, os instrumentos de é em si. melodia, Sim, sim, diz. os instrumentos de melodia, no fundo, acabam por todos pecar um pouco porque tu vês a música de uma maneira um bocado horizontal, né? Tu lês a pauta e tens a tua linha melódica e é muito fácil tu não estares tão ciente do que é que está a acontecer na harmonia, não é? Enquanto que no piano tu tens não só de ler horizontalmente, mas tens de pensar verticalmente também, porque pronto, podes estar a tocar um acorde, podes estar a tocar uma data de coisas ao mesmo tempo e isso acaba Exatamente. por te fazer mais consciente do que se passa. Depois também o facto de tocar as duas claves ao mesmo tempo. Com melodias e assim, que eles às vezes não têm a mesma. Tipo, eu acho que quando tu és pianista tens um bocado da papinha já feita, estás a ver? Já não estás com aquela coisa de ter de estudar os acordes todos de base, tipo, só com uma teoria, porque tu efetivamente tens um conhecimento já prático de, pronto, dos acordes e dessa vertente. Exatamente, e já dá uma ajuda muito maior para, Yeah. para depois também se explorar outras coisas. Yeah, porque já começas, no fundo, já começas de um certo nível mais à frente, só Exatamente. pelo facto de tocares o instrumento. Piano pronto, é a grande base da música, porque Pá, sim. não estás lá a Da tocar música notas ocidental, yeah. apenas, estás mesmo a fazer música. Uhum. Não sei bem se Ou pelo menos não sei é se me mais, é expressei mais. muito bem. Sim, mas eu percebi o que é que estavas a dizer. Consegues fazer uma cena sozinho, enquanto que nos outros Exatamente, instrumentos é mais tramado. Claro que também podes tocar exatamente. saxofone sozinho, mas Não vai soar é o mais mesmo. difícil. Yeah. E pronto, consegues fazer certas coisas específicas que até são porreiras de ouvir, mas fazeres um concerto inteiro só assim é uma cena um bocado mais audaz, estás a ver? E não muito frequente. E a mesma coisa para a Exato. maioria dos instrumentos. A guitarra ainda se safa sozinha, mas para tocar só guitarra sozinho, sem cantar por cima, pá, é preciso ser bicho, é preciso ser muito forte. No piano já Exato. não é uma cena tão, já não é tão difícil. Por isso é que grande parte dos acústicos é, são baseados no piano e Uhum. instrumentais. Yeah. Pois, porque pá, a guitarra também, pronto, a guitarra e a voz também se juntam muito bem e ficam muito bem sozinhas as duas. Mas se tirares a voz, a guitarra sozinha. Fica algo Eu, mais eu, eu vazio. pessoalmente é uma cena que eu gosto muito, que é quando especialmente no jazz, quando apanhas tipo um guitarrista de jazz que é absolutamente maluco da cena, pá, tu ficas com um som super porreiro e tens voicings bué da bacanos, mas depois não são muitas as pessoas que conseguem fazer isso, estás a ver? Enquanto que no piano é quase um dado adquirido que tu consegues tocar sozinho. Exatamente. E já que estamos aí a falar em outras pessoas, quais são as tuas grandes referências, assim, a nível musical? Inspirações? Uhum. Olha, eu acho que as minhas referências são mais ou menos dos. Pá, vêm de vários sítios, acho que há várias referências que se calhar parece que não têm assim muito em comum, mas pá, que, no fundo é música que eu gosto, estás a ver? E toda a Sim. música que eu gosto acaba por me influenciar de uma maneira ou de outra. Às vezes são coisas que eu consigo fazer na minha música, às vezes são coisas que não consigo, mas acabam por influenciar sempre um bocado. Portanto, no fundo, as minhas referências em termos de estilos, pá, seria o rock, e assim, não de uma maneira super definida, estás a ver? Portanto, o rock, mais o indie rock, o rock alternativo, mas também um bocadinho de pop, não é? Pronto, não é Sim. fácil também fazer assim umas barreiras super, super bem delineadas do que é o quê. Depois, para além disso, o jazz, a música clássica e o folk. E um bocado todos estes da mesma maneira, ou seja, no jazz se calhar pode ser um bocadinho mais de blues, pode ser um bocadinho mais de, de R&B, de soul, coisas assim. No folk, pronto, é bastante vasto. Pode ser, olha, por exemplo, um estilo de música que eu curto bastante, que às vezes, ou pelo menos eu sinto que não é tão conhecido, é tipo uma espécie de fusão entre o jazz e o folk. Que a Joni Mitchell fez muito bem. Pá, e sim, portanto, não são assim referências super, super
definido. Não são estilos super, super definidos. Yeah. Em termos de pessoas mesmo, pronto, no fundo são pessoas destes campos, ou seja, Que estão relacionados a se esses calhar, campos. se calhar na cena rock, na cena nacional pelo menos, a malta da Cucamonga, eu gosto muito, ouço bastante. Aliás, especialmente os Capitão Fausto para mim foram importantes porque de certa maneira deram-me assim um apreço pela música portuguesa que eu não tinha. Ou seja, tipo, eu ouvia música portuguesa, mas no sentido em que era a música portuguesa que os meus pais ouviam, estás a ver? E isso acaba por ser diferente porque não é bem a tua música. É fixe, tu gostas da mesma, claro, mas não é a mesma cena. E eles Exatamente. foram mais ou menos a primeira banda que eu ouvi e fiquei, isto é incrível, adoro. Então, pronto. E depois por eles descobri a malta toda que vem associada e que está nesse projeto. Mais referências na música portuguesa também. Olha, Sérgio Godinho, Rui Sérgio Veloso, Godinho, grande compositor e cantor. exatamente. Pá, é um O mestre Jorge Palma também. Jorge também. Palma como pianista, pá, uma referência enorme. Mais pessoas. Olha, o Vitorino, O Vitorino também. se calhar não é uma pessoa ou pelo menos não é um estilo que, assim, à primeira vista, se calhar não se pensaria que eu aprecio, mas gosto bastante e conheço, e pá, ele é super, super simpático. Pronto, depois só dando um bocado da música portuguesa e da música rock para outros sítios. Se calhar música rock também não portuguesa, rock indie, não é? O Sim. Mac DeMarco, os Tame Impala, ou o Tame Impala, os Unknown Moral Orchestra também, mais coisas. Pronto, um bocado essa onda, não é? Música alternativa. Exatamente. Nessa onda. A Que Vice neste Blood, momento não é muita eu gente que descobri. ouve. Sim, mas Pelo já menos cá em começa a ser um Portugal. público. Sim, ok, cá em Portugal talvez não, mas acho que já começa a ser um público bastante considerável, tendo em conta, tendo em conta as pessoas que ouvem. Pá, a Vice Blood eu descobri mais ou menos há um ano, com o Titanic Rising, fiquei tipo viciadíssimo naquilo. Ouvi até, ouvi até cair. Mais pessoas, assim nessa onda. Eu se calhar podia ver aqui no Spotify, está aqui aberto e era mais fácil. Estás à vontade. era mais fácil topar logo referências. Olha, uma pessoa que eu também descobri no ano passado, que é o Andy Schoff, lançou um álbum muito porreiro que se chama The Neon Skyline. Não sei se conheces, ou se a malta aí que está a Não. ouvir conhece, mas recomendo. Pá, basicamente o gajo, a cena super fixe dele, ele é tipo um pop meio folk. Pá, e a cena super porreira dele é que tipo, os álbuns dele, pelo menos já 2 álbuns dele, têm um conceito, estás a ver? E é um conceito que ele desenvolve mesmo a fundo, ou seja, não é ok, tenho assim um conceito vago, não. E tipo, neste aqui, ele, basicamente, o The Neon Skyline é um bar, pá, então o álbum, ele vai falando tipo, das várias. Pá, tipo, todas as canções falam de certa maneira dessa vivência que ele tem com o bar, tipo, está lá com os amigos, de chegar, depois tem a ex-namorada, tem uma data de cenas assim. Pá, eu quando ouvi o álbum, isto saiu em 2019, mas eu só ouvi em 2020, já quando a malta estava em quarentena, não se podia ir aos bares, então achei um piadão ao álbum do gajo. Pá, mais pessoas nesta onda. Isto estou a ver assim o Spotify muito rápido. Olha, os Fleet Foxes também gosto bastante. Descobri há pouco tempo, que é um bocado criminoso de ter descoberto há tão pouco tempo. Por acaso não conheço. Pá, Mas eu tenho também assim bastantes. depois tenho que procurar essas bandas que estás para aí a dizer. Porque um dos Yeah. géneros que eu desde cedo comecei a explorar mais e que muito pouca gente cá em Portugal ouve é o country. É um country que eu sinto que muito pouca Ok. gente cá em Portugal ouve. E concertos também Aquele há country americano. pouquíssimos. Sim, country americano. Música de cowboys. Pá, muitas vezes a malta associa isso, mas eu. Yeah, Pá, claro. se tu Pá, ouvires mais a fundo, não vai parecer tanto, não vai parecer aquelas músicas dos filmes e lá dos cowboys, não. yeah. Pá, eu country, eu tenho, no fundo, tenho tipo duas percepções do country.
que é uma é fixe e outra é muito má. Tipo, pelo menos, pá, isto claro que é uma perspectiva pessoal e isso não quer dizer nada, não é? Porque eu ouço a música que eu ouço no fundo porque gosto, não é? Porque ela seja melhor ou pior do que qualquer outra. Mas no country moderno, pá, não curto muito da sonoridade. Especialmente, eu acho que é a cena da sonoridade, das Não é vozes, toda, da... não são todas as bandas também e cantores que eu gosto. Pá, Uhum, muita gente considera atualmente como o principal music country, pois há tipo Kenny Rogers e essas cenas. uhum. Mas eu gosto muito de Kenny Chesney, também foi o primeiro primeiro cantor country que eu conheci. E até hoje mantém como um cantor que eu gosto bastante, tanto da sonoridade como das letras dele. Pá, Yeah. e também sinto que o country cada vez mais está a perder a identidade. Está a Uhum. cair mais para o pop. Yeah. Mas isso se calhar é porque, pá, em tempos de crise a malta tenta coisas novas Exatamente. e depois vai acabar por mudar sempre um pouco, né? Às vezes a malta gosta, outras vezes não tanto. Um bocado difícil de dizer se muda para melhor ou para pior, mas pronto, eu também estava a falar tipo, numa perspectiva um bocado do estereotipo, estás a ver? No Sim. sentido em que tenho um bocado aquela ideia do, do country com as fortes pick-up e assim. E a malta a cantar com a voz super anasalada sobre cavalos. Sim, mas hoje em dia Pá, mas também já sim. não é tanto assim. Sim, claro. Até porque eu acredito que a maior parte do pessoal já não anda de cavalo. Exatamente. Mas sim, pá, depois mais pessoas. No jazz eu gosto bastante. Uma das pessoas que eu admiro mesmo pessoalmente e que para mim foi super importante também na minha enquanto pianista é o Bill Evans, não sei se conheces, Pá, mas eu acho que basicamente, sou capaz de conhecer assim, nome não estou, mas ok, yeah. é-me familiar. Pá, basicamente o Bill Evans era um pianista de jazz do século passado, morreu nos anos 80, com 50 anos. Pá, e para mim foi um pianista que eu quando ouvi as cenas dele fiquei mesmo hooked, estás a ver? Não Sim. é uma coisa que às vezes me aconteça muito, mas com ele fiquei mesmo fã. Tanto que eu estou a ver aqui no Spotify, tenho tipo guardado uns 10 álbuns dele, estás a ver? Então é um pianista que eu conheço mais ou menos bem a discografia dele e que sei o que é que ele fez e a vida dele e assim. Portanto é super importante para mim. Depois mais malta, olha, o Chico Corea que morreu infelizmente há pouco tempo, não é? Sim. Um, o Herbie Hancock também é importante para mim. Malta mais recente, o Corey Henry, Snarky Puppy, esse pessoal dessa onda também gosto bastante. O Jacob Collier também é referência. E depois de uma cena mais grounded, a Fellowship Band do Brian Blade e o Brian Blade também. São assim pessoas que eu admiro também bastante. Pode-se notar então que tu tens várias referências e que gostas. Tens um estilo de música muito abrangente, não só em estilos, Epá, mais ou menos. mas malta que conheces. Pá, eu não conheço assim tanta gente, de certeza. Sim, E repara, eu eu às exploro vezes bastante a música. conheço um bocado de maneira transversal e não assim muito aprofundado, estás a ver? No sentido em Sim, que eu se calhar conheço um ou dois álbuns ou um ou dois temas de um cantor ou de um artista ou uma cena assim, mas não conheço tipo toda a discografia de pessoas em específico, estás a ver? Eu gosto de jazz, mas não conheço toda a discografia do Miles Davis, porque sim. pronto, primeiro é muito e Os cantores depois já pronto, publicam mesmo muita música. yeah. Isso é uma Pá, característica deles. e pronto, não é muito. Às vezes parece que conheço muita música e não é assim tão verdade. Eu acho que há muita música para ouvir e às vezes não há tempo nem vontade para ouvir tudo. E pá, então estou sempre a descobrir coisas novas, mais ou menos. E às vezes há alturas em que eu procuro mesmo ativamente, tipo, ouvir mais coisas, ouvir cenas de círculos que são um bocadinho diferentes do meu. Porque no fundo, em termos de estilos, eu também não ouço assim tanta variedade, não é? São quatro estilos, mas pá, não são assim quatro estilos super distintos uns dos outros. E há cenas que eu, Sim. por exemplo, não sei mesmo nada. Tipo, country, como estavas a dizer, como se notou, eu também não sei muito sobre isso. Música EDM, também não sei quase nada. Música
Pá, hip hop também não sou muito versado, A portanto. única banda de hip hop que sou mesmo capaz de ouvir, e porque ainda misturou um bocado o rock, é mesmo os da Weasel. De resto, não conheço quase ninguém e não ouço mesmo. Mas os da Weasel fazem mesmo. parte da infância de quem cresceu entre 2000 e 2015, né? Exatamente. Era aquela presença clássica nos Walkmans. Não havia como evitar. Pá, mas sim, não, às vezes a malta diz: Ah, não, tu sabes imensa música, conheces imensa música diferente. Eu muito pelo contrário, acho que conheço é muito pouca música. Tipo, conheço alguns artistas, conheço alguns estilos diferentes, mas depois há. Tanto que nós estávamos aqui a falar, eu podia continuar a falar sobre bastantes coisas, mas também há imensa malta que, eu, que eu sei quem são, mas que não sei o que fazem, estás a ver? No Exatamente. sentido em que, Pá, já em tens que eu ouvido conheço o falar em nome. X, mas não conheces Yeah, nenhum tema dele, não conheces o trabalho dele. yeah. E depois, mesmo dentro dos artistas que tu conheces, às vezes tu pensas, eu conheço muito bem o artista X. E depois vais a ver e na verdade não conheces assim tão bem. Ou pensas, eu gosto muito do artista X, mas só conheces um trabalho dele e não conheces tipo, tudo o que eles fizeram. Portanto, acaba Depois por vais ser a um ver e bocado. ainda há um álbum que tu não sabias que ele tinha lançado. Yeah, yeah, yeah. Chega alguém super alternativo que conhece bué bem aquele artista, pá, e humilha-te à força toda, porque tu pensavas que eras a autoridade sobre aquele assunto e chega alguém, pois, mas tu não ouviste o álbum de demos que ele lançou em 2002. Exatamente. Pá, mas também já me disseram que eu conhecia muita música e depois eu vou ver Uhum. comparado a ti, pá, não conheço assim tanta. Percebes? Mas, E- mas a cena nem é tanto o conhecer. Eu acho que isso é um bocado. Acaba por ser um bocado falacioso, porque, repara, tu simplesmente não conheces as coisas que eu disse. Mas isso não quer dizer Exato. que não conheças muita música, não é? Simplesmente significa que o nosso ponto de interseção, se calhar, é pequeno. Ou o nosso conjunto de interseção é um bocado pequeno, mas se calhar até podes conhecer mais música do que eu. Simplesmente não estás neste. Não estás ali naquela zona, estás a ver? Exato. Não é, não é sinal de que conheces muita música ou pouca música só porque não. Às vezes há aquela malta que gosta de um artista super específico e não gosta de mais nada. E que sabe tudo sobre esse artista. Mas depois não E se conheço mais calhar nada parece, sobre nenhum. ele sabe muita música. Não, conhece muita música. Não, conhece aquela pessoa. E depois Exatamente. não tem assim uma perspectiva muito geral da música. Mas eu também atualmente ando mais pela música portuguesa e na música Yeah. portuguesa eu consigo dizer, posso não conhecer a fundo grande parte dos artistas, mas conheço, já ouvi falar, pá, em praticamente Yeah. todos. Mesmo assim, Yeah. underground e isso, malta que eu vou conhecendo, por exemplo, no Spotify há uma playlist que eu vou ouvindo e olha, calha aquela música até gosto, percebes? E aí ficas com o nome. Yeah. Exatamente. Eu com a música portuguesa, lá está, é um bocado como eu disse, foi só com os Capitão Fausto que eu entrei um bocado mais nessa onda. E mesmo assim sinto que há muitas coisas que eu devia conhecer que não conheço. Tipo, nomes que eu devia saber e que não sei. A mim por acaso nem foi com Capitão Fausto, foi com Diabo na Cruz mesmo. Yeah. Capitão Fausto Eu, veio depois de Diabo na Cruz. porque os Diabo da Cruz são de quê? 2010, um pouquinho antes, não? Eles começaram em 2008 e lançaram o primeiro álbum em 2009, se não me engano. Yeah. Porque, pois, exato, nessa altura houve assim um bocado um resurgence do rock português, não é? A malta Exatamente. a Foi fazer nessa rock altura que português. os Diabo na Cruz cresceram mais. Mas depois, a partir Yeah. de 2014, quando eles pararam, começaram a ter um bocado de cadência. Depois lançaram um Yeah. álbum em 2018 e em 2019 acabaram. Depois, pronto, e acabam por ser pessoas que depois também te trazem um bocado, artistas que te trazem um bocado para o mundo da música portuguesa, não é? Porque tu relacionas-te com aqueles em específico e depois a partir dessa semente, vais expandindo, não é? Eu acho que isso é porreiro. Algumas pessoas que acho que fizeram isso e é muito, muito, muito porreiro. Sim, eu peguei nos Diabo na Cruz e a partir daí fui conhecendo mais música portuguesa. Pois, Mesmo exato. não sendo parecida, fui conhecendo outra música portuguesa. Sim, mas começa a ficar aquele interesse e aquele bichinho, não é? Exatamente. Provavelmente Diabo na Cruz consigo dizer que foi a primeira banda que
que eu conheço a discografia toda e sou capaz de saber grande parte das músicas de cor. Yeah. Exato, e depois como tu conheces também essa banda, depois se calhar essa banda trabalhou com este, trabalhou com aqueles, ou são amigos deste, e tu se calhar vais a um festival e vês a banda e depois estás antes ou depois vês outra banda e vais crescendo Sim, e também foi a vais partir sabendo de mais Diabo na coisas, Cruz né? que eu fui explorar mais a fundo, por exemplo, discografia de Vitorino, como já tinhas falado há bocado, também Yeah. do José Mário Branco, também Sim, sim, sim. gosto bastante da música dele. Yeah. São referências importantes. Exatamente. Já Eu estamos aqui, acho, dizes? eu acho fixe. Pelo menos eu penso um bocado no Vitorino, no José Mário Branco e no Zé Afonso, né? Sim, Tipo, acho interessante porque eles de facto têm uma experiência da música totalmente diferente daquela que nós temos, né? Porque eles exatamente. efetivamente cresceram numa altura, pronto, e as músicas deles acabam por, de certa maneira, ou pelo menos alguma das músicas deles acabam por refletir um bocado isso. E acho que é muito interessante tu veres a música dessa maneira que eu pelo menos nunca vi, estás a ver? Para mim a Exatamente. música e a canção nunca foi uma arma. Nunca pensei nessa maneira. E é super interessante eles terem E também terem Sérgio essa Godinho, vertente. que esteve No exilado. fundo é um bocado triste, mas enfim. Mas do mal às vezes sai sempre um bom, não é? Exatamente. E assim, já que falamos também em referência, malta da música, que amigos fizeste também aqui no mundo da música? Olha, amigos, eh, pessoas conhecidas, se calhar não te consigo dizer nenhuma. Algumas, mas assim, amigos mesmo a sério, se calhar não te consigo dizer assim, Sim, não te malta consigo dizer conheceste nenhuma. também. Mas pá, basicamente, como eu sempre tive na música, os meus amigos, ou pelo menos uma porção dos meus amigos, uma porção considerável, sempre foram músicos. Pronto, como eu estou mais na cena em termos da minha formação, é mais o piano, coro e a banda filarmónica, portanto é malta desses círculos, ou seja, pianistas que também estão nos coros e depois cantores e depois músicos de sopro, no fundo, ou percussionistas. Portanto, é mais ou menos essa malta que eu conheço e pronto, que eu fui crescendo com eles e assim. Depois agora mais recentemente começo também, à medida que vou começando os meus projetos e assim vou começando a Sim. conhecer malta mais, pá, que está numa trajetória semelhante à minha e que são super borreiros. Pronto, de quem tenho ficado mais amigo. Mas assim a crescer, pá, não é malta, não é malta Malta tem a conhecida grande no fundo. amizade. Yeah. Sim, mas lá está, os meus amigos no fundo são músicos, apesar de não serem super conhecidos. Alguns começam a ser um bocado mais conhecidos no mundo da música clássica e assim, mas isso continua a ser um mundo um bocado à parte, ou pelo menos que não chega assim a grandes públicos. Atualmente, hoje em dia, já não se chega assim a muita gente, também já não tem grande destaque. Não é música que a malta ouça muito. Por exemplo, vai por exemplo, uma rádio comercial e tu nunca vês lá música clássica a passar. Sim, yeah, pá, no fundo não. Esse não é o problema, sabes? Porque no fundo isso é um circuito diferente. Eu acho que o problema mais sério é que eu pelo menos conheço mais isto porque eu tenho alguns amigos que são compositores de música clássica, maioritariamente. Pá, então eles têm um pouco esta dificuldade, é que tu às vezes vais à Gulbenkian Sim, e o número de peças antigas que tu vais ouvir excede muito, mas assim muito, o número de peças novas que tu vais poder ouvir. Ou seja, a malta vai à Gulbenkian para ouvir Beethoven, mas o Beethoven já morreu há anos, não é? Já morreu exatamente. há centenas de anos. Pá, e claro que a obra dele continua a ser relevante e continua a ser uma cena incrível que E tu. Pronto, é uma referência na exato. música clássica. Que no fundo todos gostamos de ouvir, mas. E aliás, quando tu estudas música, seja conservatório, seja filarmónica ou tuna, tu vais ter que sempre Uhum. ouvir, nem que seja uma música de Beethoven. Tu vais ter que estudar Beethoven. Tu acabas sempre por Aparece, estudar Beethoven. eventualmente, né? Beethoven, Bach, também tens o Tchaikovsky. Tu vais conhecendo essa Uhum. malta toda. Sim, mas pronto, lá está. Esses nomes são nomes que, claro que são, no fundo é isso que a malta percepciona um bocado como a música clássica. E depois tu tens a música clássica contemporânea e às vezes é um bocado difícil tu arranjar espaços
e público para isso. Porque eu acho que ainda há muito público a ouvir música clássica. Tanto que a Sim. Gulbenkian esgota, pá, e tu, se fores ver então a música clássica mais comercializada, a malta delira. Tu vais ao concerto do André Rieu, pá, e aquilo está sempre lá Isso é claro. cheio de velhinhas por todo o lado. Exatamente. Mas depois, se calhar, se for para ir ouvir uma peça de um compositor, olha, que tem a nossa idade ou uma coisa assim, a malta já não ouve, porque é música que é um bocado mais estranha e às vezes é serialismo e é tonal e a malta não percebe e acha que aquilo é só Também já é barulho e outro assim. período. Já é outro Portanto, período. é um bocado mais de nicho, já. E acho que era também, talvez fosse porreiro haver mais iniciativa nesse sentido. Mas é tramado. Lá está, é Ah, uma música que às vezes é um bocado difícil. por exemplo, quando também já vais fazer o oitavo grau e isso lá no. Se depois, Yeah. a partir do quinto grau, quiseres efetivamente seguir música, mesmo que não seja para depois ir para a universidade, é música, já ficas ali com o oitavo grau completo. E tu estudas, também estudas bastante composição musical e, Sim, sim, e tens a música ATC. Yeah. clássica, o que compões. Não vai ser nenhuma música pop, nem nada do Sim, género. pá, sim, mas isso é uma cena dos conservatórios. Que eu fiz o conservatório até o oitavo grau também. Pá, e eu acho que uma das questões dos conservatórios, pelo menos do conservatório onde eu andei, apesar de ser pá, totalmente excelente em termos de música clássica, depois todos os outros estilos de música são um bocado menos cruzados e às vezes um bocado ostracizados dentro desse lá naquele circuito. Ou seja, por exemplo, eu sempre gostei de muito jazz e se não começasse a brincar um bocado no piano de jazz, eu possivelmente tinha deixado de tocar piano. Pá, porque na altura, quando eu tinha aí o quê? 13 anos, 14 anos, eu não gostava assim muito de piano clássico, porque piano clássico é difícil. É uma Exatamente. cena que Vai, isso é verdade. é uma cena que tu tens de estar ali mesmo a bater com a cabeça na parede e tens de estar muitas horas a estudar e é complicado. Depois também tem muitos Um, ornamentos e cenas que hoje em dia já não se usam. sim, mas eu acho que é mesmo a cena de ser difícil e tu no fundo acaba por ser uma questão da recompensa que tu obtens. Mesmo que eu goste da peça que estou a tocar, se eu tiver de passar 5 horas a estudar uma página para conseguir tocar, é um bocado um preço elevado, né? Enquanto que no jazz eu senti que havia mais pressão, havia logo ali um certo, uma certa diversão logo à partida que puxou por mim. Mas no conservatório, por exemplo, eu nunca tive, eu acho que nos anos todos em que eu andei no conservatório, eu vi tipo um grupo de jazz a tocar lá, tipo de alunos, que eram meus colegas a tocar lá. Sim. Portanto, não é uma cena que é incentivada e às vezes até é um bocado posta de parte. E repara que é jazz, que apesar de tudo, hoje em dia já é um estilo de música que tem bastante reconhecimento e que já é conhecido assim um bocado Sim, como sendo claro. erudito também. Hoje em dia também Portanto, já vai emergindo mais. imagina o que era tu chegares lá ao teu professor de piano e dizeres: olha, professor, que é tocar dubstep? Pá, tu eras no mínimo fuzilado. Exatamente. É porque quando estás em conservatório, tu. É música clássica. Música clássica é o que tu tocas. Falo em É um pouco, clarinete, já. eu não toco outra coisa sem ser música clássica. Não Yeah. toco. Até porque é Mas difícil. Hoje em dia dizes. Mas isso eu acho que é um pouco uma cena nossa, porque eu acho que há conservatórios já noutros sítios, ou seja, noutros países, que já começam a ter um currículo de música jazz, de música ligeira, de coisas mais rock e assim. Porque também acaba por ser importante porque depois isso também traz muito interesse de pessoas que se calhar de outra maneira não iriam para o conservatório porque não gostam de música clássica ou porque não acham, ou porque acham que não gostam de música clássica, estás a ver? Sim. E isso era bom também para mesmo para a vitalidade destas instituições conseguirem ter mais audiência, mais pessoas a participar e assim. Acho que era porreiro. Pois. Pá, também Mas lá está, abranger outros géneros. também, também acaba por ser um bocado aquela questão. Se calhar se fizesse isso, depois em termos de música clássica deixava de ser tão bom ou passava a ser um bocado mais posto de parte ou assim, não sei. Pois. Agora passando aqui para outro tema.
E como eu já tinha falado, tu participaste este ano no Festival da Canção e é uma das Ouvi principais. dizer que sim. Ouviste dizer, pá, não consigo confirmar nada também, Uhum. Alegadamente participei. alegadamente. Podias nem ser tu, Uhum. mas Era um gêmeo. a tua gêmea, é isso. Mas como é que recebeste a notícia que ias passar passar não, participar no Festival da Canção? Ok, eu estou a depreender que ainda não ouviste a história, que é, que é uma história que tem Por acaso ouvi, sido. mas o resto da malta é possível não ter ouvido. A malta não acompanhou. Na boa, eu conto outra vez. Pronto, basicamente, eu desde há uns anos para cá o festival tem tido duas pessoas que são submetidas livremente. Ou seja, normalmente o festival, a maneira como aquilo funcionava, as canções que vão para lá normalmente são por convite. Antigamente era tudo por convite, ou seja, a RTP conhecia 20 autores e mandava um convite e dizia: olha, querem vir ao festival, escrevem uma canção, etc, etc. Ahm, Agora, recentemente, eles começaram a dar a oportunidade a malta que não, pronto, que não tem assim grande nome, ou, no fundo, o que eles fazem é, como está aberto a toda a gente, qualquer pessoa pode participar. Então, existem duas vagas desta submissão livre e depois as outras 18 são Ao convidados critério pela da RTP. RTP. E pronto, essa submissão livre qualquer pessoa pode submeter. E basicamente o meu pai enviou para lá uma faixa minha sem eu saber sem eu saber que ele o tinha feito e não me disse nada. Uh, Portanto, eu depois só descobri quando a faixa foi apurada. Ou seja, a malta submeteu. Acho que este ano foi dos anos em que houve mais Sim, lá a Inês referiu submissões. isso, que este ano houve Yeah, bastantes exato. submissões. Foram quase 700, pronto, e ficou a minha e ficou a do outro jovem, do Pedro. Ahm, Pronto, e eu na altura não sabia de nada, o meu pai só disse assim, olha, manda aí liga aqui a este senhor que ele precisa de explicações. Este senhor era o Nuno Galpim. Ahm, Pronto, eu telefonei-lhe, perguntei, olá Nuno, precisa de explicações de matemática? O meu pai disse-me que estava interessado, não sei o quê. Pronto, eu começo a falar do Festival da Canção, começo a falar da minha canção, de Girassol, etc, etc. E nessa altura eu percebi-me que, pronto, tinha sido vítima de uma partida, tinha Ah, mas sido foi uma história apunhalado. caricata, foi. Yeah, pá, e ele telefonou-me numa quarta-feira, pá, ia às 4 da tarde, e eu tinha de dar resposta até quinta-feira, Sem falta. sem, yeah. Ahm, Pronto, e foi isso, tive ali 2 horinhas a pensar o que é Não que eu ia fazer à desperdiçaste a vida, oportunidade. se aceitava ou não. Pronto, e decidi aceitar. E entretanto, até parece que foi uma boa decisão. Pelo menos por enquanto, ainda vamos ver. Então, já estamos aqui a falar do festival. Pá, conta aí a tua experiência lá no festival. Desde, Ok. desde a A seleção experiência no até festival. à gala. Yeah. Eu acho que este ano, apesar de ser um ano um bocado estranho, né? Porque há a pandemia e pronto, as coisas foram relativamente diferentes ao que é habitual. Um, no sentido em que foi tudo no Zoom. Para mim até foi porreiro, porque, porque no fundo o sítio onde eu estava a ter conferências de imprensa, porque estava no Festival da Canção, era o mesmo sítio onde eu estava tipo, a ver aulas e a ver vídeos no YouTube, então se calhar isso fez parecer a cena menos real, estás a ver? No sentido em que, ok, não estou aqui numa sala cheia de repórteres com câmaras e microfones e não sei o quê, e isso foi simpático. Assim, experiência mais detalhada. Na altura eu descobri, pronto, como já contei, que ia ao festival, um, eu tinha a faixa, ou seja, tinha a música assim num estado mais ou menos acabado, porque eu tinha feito tudo sozinho, ou seja, eu tinha gravado as coisas todas sozinho, tinha sido masterizado por um amigo meu, mas, mas pronto, como tinha sido gravado com uma bateria um bocado má, numa sala um bocado má, com um baixo um bocado mau, coisas assim, eu tive de, pronto, para a coisa ficar ao nível, tive de ir gravar outra vez esses elementos, então fui aos estúdios do Alto Lobos gravar a bateria e o baixo, assim num dia, numa manhã. Depois também pedi lá ao técnico que gravou
Pedi para ele misturar e masterizar, e a cena ficou a soar muito melhor. Pronto, e isso foi mais ou menos o que eu fiz durante dezembro, em termos de festival da canção. Depois, em janeiro, não se fez grande coisa, foi só umas entrevistas. A malta, quando as canções saíram, começaram a haver pedidos de entrevistas para montes de sites de fãs da Eurovisão, que era uma cena que eu não sabia Sim. que existia, mas aparentemente são imensos. E foi por play também isso. Por acaso também não sabia Porque- que tinham assim tantos. Não, mas há imensa malta que há imensos fãs, estás a ver? E então Sim. há imenso pessoal que é fã e que também faz o seu pequeno podcast, ou faz o seu pequeno canal de YouTube, Sim. ou tem uma página no Instagram ou no Facebook e assim. Aí Depois vou eles convidando a convidam-te. malta. Eles convidam-te e tu ficas com a cena de bem, vamos lá. Normalmente as perguntas acabam por ser um bocado semelhantes, porque eles estão interessados em ti, na perspectiva do festival. concorrente do Festival da Canção, mas acaba por ser interessante e também foi fixe para mim porque me foi dando alguma experiência de falar com pessoas, tipo neste contexto de entrevista e assim, que eu não tinha experiência nesse sentido. Pronto, isso foi mais ou menos em janeiro e um bocado no início de fevereiro. Pronto, e agora no dia 20 foi a gala. Nós tivemos ensaios, 3 ensaios lá no estúdio, e foi muito fixe. Essa parte, especialmente agora mais recente, não é, dos ensaios e assim, para mim foi interessante porque eu, às vezes, como a televisão, aquilo acontece tudo um bocado atrás de portas fechadas e tu vês aquilo que as câmeras mostram, mas não, O que se passa mas não por sabes o que é que trás. se passa no. Exato. Tu às vezes ficas um bocado com aquela perspectiva que, aquilo é a malta tudo um bocado de intrigas, é a malta assim mais desonesta e assim. Pelo menos eu tinha um pouco essa impressão antes, uma impressão um bocado errada, e fui verificar no fundo que isso é tudo mentira, estás a ver? no sentido em que a malta da pré-produção, a malta dos assistentes de produção, super, super simpáticos, tipo, tu precisavas de alguma coisa, eles ajudavam-te, super, super tranquilos, não estavam mal dispostos, sempre a perguntar, está tudo bem, precisas de alguma coisa, etc. Depois os concorrentes, os outros concorrentes, também malta super, super 5 estrelas, não senti que havia lá alguém, ou que havia lá alguém que tivesse numa perspectiva de tenho de ganhar e os outros que se lixem. Muito pelo contrário, malta tipo, gostava das canções uns dos outros, tudo amigos, tudo simpático uns com os outros, não havia assim nada de intrigas, estás a ver? Então por isso foi muito interessante. E depois também aquela coisa de ir à televisão e ver como é que aquilo funciona, tipo estúdios super, super alta tecnologia, com câmaras de topo e tipo câmaras em braços automáticos e coisas assim. Pá, para mim foi porreiro, porque eu também sou um bocado nerd da parte mais técnica, então foi Ficaste ótimo. a conhecer cenas novas. Uma experiência Uhum. nova. Yeah. E também foi Bem fixe diferente daquilo que porque, estão todos habituados. porque eu estou um bocado habituado àquela cena do. Eu já dei concertos, claro, mas estava um bocado habituado àquela cena do concerto mais erudito, ou seja, o concerto da Filarmónica, o concerto da banda da banda filarmónica, das orquestras assim pequeninas e concertos de coros, ou seja, que são sempre uns ambientes um bocado diferentes. Não digo que sejam melhores ou piores, mas são sempre um bocadinho mais pacatos, não é? Porque a música normalmente é mais calma, a malta não se exalta tanto, e apesar de não ter havido público, foi assim uma experiência interessante para mim, porque efetivamente é assim um estilo de música que eu não estou habituado a tocar ao vivo, e isso foi fixe. Ter essa oportunidade para testar. Pá, e depois, claro, chegar ao público que eu de outra maneira não chegaria, por mais Se não que tivesse tentasse. sido. O festival realmente dá uma exposição muito grande, mesmo ganhando ou Yeah. não. Pá, Uhum. também já ficas lá com o teu nome no cartaz, também já tens lá a tua música no YouTube deles e também já ganhas uma exposição extra. E repara, para mim foi uma cena super, um bocado surreal, no sentido em que é isso que estás a dizer, o teu nome efetivamente vai aparecer ao pé de nome de malta que já tem bastante nome, não é? Que já é Sim. bastante conhecida, que já tem carreira formada, que já é referência na cena da música portuguesa. E tu, ou pelo menos eu, no sentido, eu era completamente
desconhecido, não é? Exato. Ninguém sabia assim bem. Claro que os meus amigos sabiam e sabem que eu faço música e assim, mas havia muita gente que não fazia ideia de quem eu era. Aliás, a esmagadora maioria das pessoas não fazia ideia de quem eu era. Então, Ficou a de um conhecer momento assim para o após outro, o festival. yeah. Sim, no fundo foi isso. Agora, resta saber se isso vai ser bom ou não para mim, mas eu acho que sim. Pá, também agora já tens aquela exposição extra e mais malta já te conhece. E Uhum. muita malta também gostou do teu trabalho. Inclusive é Pois, eu. o que eu penso é um bocado o seguinte. hum, Tu, no fundo, quando és exposto, podem acontecer duas coisas, não é? Que é, tu vais ter pessoas que gostam daquilo que tu fizeste e vais ter pessoas que não gostam daquilo que tu fizeste. Claro que dentro deste, isto é um bocado binário e há várias maneiras de gostar daquilo que tu fizeste ou não gostar daquilo que tu fizeste. Claro que vais ter alguns fãs que ficam doidos pelo aquilo que tu fizeste e claro que vais ter pessoas que ficam completamente, pá, a odiar aquilo que tu fizeste. Mas Exatamente. geralmente esse número até é baixinho. O número de pessoas que de facto vira teu hater é relativamente curto. Então tu não perdes muito em mostrar-te a mais pessoas numa plataforma assim muito mais bombástica em termos de exposição. Só tens a ganhar, não é? Pá, e pelo que eu vi de comentários, a malta, num geral, gostou bastante da tua canção. Uhum. E a canção estava muito boa. Tanto em termos Pá, eu de acho que não letras. houve assim muitos haters. Houve alguns haters, mas, mas isso também seria preocupante se não houvesse, não é? Pois, exato. Pá, também é bom ver haters. E também Uhum. que apontem algumas cenas que tu precisas melhorar. E a partir daí, pá, corriges isso. E cada vez a tua música vai ficando melhor. Yeah. E às vezes, eu acho que às vezes a malta que aponta isso nem é a malta que está muito. Não é a malta que vem muito com essa cena de vais melhorar se fizeres isto assim. No fundo, eu, pelo menos para mim, eu acho que um, há críticas que eu reconheço que são importantes, mas depois há certas críticas que eu acho que não poderia mudar, estás a ver? Por exemplo, uma das críticas que eu vi a alguns é que era uma apresentação muito simples, ou seja, que a minha performance no palco era muito simples. Pronto, porque eu fui só com a guitarra e só a cantar e assim, não houve assim nada de muito espalhafatoso. Mas eu pessoalmente não era uma coisa que eu ambicionasse. Estás a ver? A ideia não era mesmo. Ser Uh, mais a extravagante. ideia era ser simples, estás a ver? Exato. Portanto, às vezes a malta vem com essa crítica que, não é, que é uma não crítica, porque não era uma coisa que tu estivesse a tentar fazer. E não estava a tentar ter um grande show. Eu fui Mas também lá só mostrar a não foste canção, o único. cantar e fazer a minha cena. Se eu fosse fazer uma cena totalmente diferente, nem faria sentido, porque não era genuíno. Exato. Depois tinhas, por exemplo, o exemplo da Ian, que ia com um vestido diferente, que efetivamente, pronto, também chamava a atenção. Uhum. Pá, e no fundo, a questão é a seguinte: tu fazes aquilo que achas bem fazeres, não é? Eu não posso dizer, todos os artistas do festival deviam ir só fazer aquilo que eu fiz. Não, isso não faria sentido, não é? Porque o festival uh, tem muitas mais expressões para além daquela que eu fiz. Senão era algo também muito E isso monótono. é. Sim, e no fundo os artistas têm de fazer aquilo em que se revêem. Não é? O meu estilo de música, por exemplo, não justificaria ter pessoas em palco a dançar hip hop. Não é? Exato. Acho que não faria sentido. Agora, a música da Nema, sim, já faz sentido, né? O meu estilo Exato. de música não faz sentido ter uma guitarra portuguesa a tocar em palco. De acordo. A música da Nadine, sim. Portanto, é um pouco aquela questão de que artista é que tu és e o que é que tu fazes e a maneira como vais expressar isso, não é? Depois, olha, se as pessoas preferem uma coisa mais espalhafatosa, uma coisa com mais produção de palco e assim, é justo. E fazem a Também sua depende escolha, muito. mas não faz sentido pedirem-te para mudar uma cena tão fundamental para algo que com que não te identificas. Também é algo que não se encaixava de todo na tua música. Pá, não ias pôr lá Sim, ninguém a dançar, certamente. Acho eu. pá. Eu também tenho alguma dificuldade porque eu nem saberia como fazer uma coisa mais complexa. Porque as ideias que eu tenho nesse sentido são ideias todas ridículas, portanto eu acho que só me ia entalar se eu fizesse uma cena assim super doida. Exato. Pá, e agora vamos falar um bocado, já fora do festival, antes do festival, tu em dezembro lançaste um EP, o Um EP Noite. assim.
Um EP pequenino, exatamente. Mini EP quase. Pá, EPs mais pequeninos. EPs, duas músicas. Pois, mas quanto tempo tem as músicas? Também. Exatamente. Elas são Podem ser. curtinhas também. Pá, tem Portanto, uma de 4, uma de 3 e uma de 2 minutos, não é? Assim de uhum. cabeça. Sim, a cena fica toda em 11 minutos, mais ou menos. Sim. Portanto, é bastante curto. Mas eu acho que faz sentido. Ou pelo menos na altura em que eu gravei, escrevi, fazia sentido. Assim, uma cena pequenina. Sim. Pá, também. Também foi. As músicas eram dentro do mesmo género, mas nem. Entre si também tinham algumas diferenças. Por acaso ainda hoje Ah, estive a voltar a ouvir o EP. yeah. Pá, ele foi escrito um bocado assim de torrente, ou seja, foi bastante rápido a escrever aquilo. Também não é muita coisa para escrever, portanto não é, não é muito difícil a escrever. Mas foi assim um bocado rápido a escrita e então o estilo eu acho que ficou um bocado mais uniforme. Eu geralmente fico um bocado. Tenho às vezes o problema de não ter assim cenas super específicas. Ou seja, pá, eu gravo uma música agora e é um certo tipo de estilo, um certo tipo de escrita, e depois se calhar gravo daqui a 6 meses e é um estilo completamente diferente ou bastante diferente. Portanto, nesse sentido, eu acho que até é bastante. O estilo até é bastante coeso. Eu também, porque em 3 músicas, a não ser que eu fizesse mesmo um esforço ativo para Exatamente. mudar muito, a coisa havia de ficar parecida. Mas sim, a ideia foi mesmo. Aquelas 3 músicas acho que faziam sentido juntas e foi mesmo tentar pensar aquilo não tanto como 3 músicas separadas, mas como uma cena mais contínua. Tanto que as músicas não têm bem cortes entre si, vão passando de uma para a outra e assim. Sim. E porque também é um EP. E se Uhum. também tem alguma ligação entre si, certamente. Sim, sim. E repara, também tem um bocado tem um bocado a ver com a tua habilidade. No sentido em que tu fores um gajo já muito com muita experiência, que sabe muito e que escreve muito bem, e assim tu consegues se calhar fazer um álbum com 10 canções em que não fazes um único corte e que todas as canções se relacionam entre si e tens mesmo um tema bem estabelecido. Mas no meu caso eu ainda sinto um bocado de dificuldade em se calhar fazer 10 músicas que estão super bem relacionadas umas com as outras. Então essa expressão mais pequena, mais mini, acaba por permitir que eu tenha mesmo um conceito, sem os cortes e com os mesmos temas, pronto, sem ter a mesma capacidade que algum pessoal já tem. Sim. Há bocado também já tínhamos falado do tema da matemática, está a ser o mestrado em matemática. Uhum. E como é que surgiu também esse teu gosto pela matemática? Ah, olha, o gosto pela matemática também é difícil de explicar, porque lá está, a matemática também é um tipo de coisa que acho que também teve sempre um bocado presente na minha vida, no sentido em que teve presente pelo menos na vida de quase toda a gente, no sentido em que tu começas a ter matemática logo no primeiro ano da escola, não é? E pronto, eu nessa altura não gostava assim tanto, não achava assim tão interessante, mas depois ali alguns, para ir no sétimo ou no oitavo ano, com um professor que eu tive, comecei a achar mais piada, depois no 10º ano por aí fora, e eu até queria ir para engenharias e assim, mas depois resolvi fazer matemática aplicada porque tinha interesse no tema e, e gostei de fazer matemática aplicada. Pai, Portanto, também lá está, certamente. Dizes? é uma cena que eu sempre lidei, mas não sei assim muito bem dizer quando é que deu aquele clique de se calhar gosto disto. Também certamente fez a matemática de uma forma diferente também, se calhar uma forma especial do resto, pronto, do resto da malta. Sim, mas isso é porque a matemática geralmente é muito mal vista pelo resto da malta, não é? Sim, E pronto, as pessoas têm as suas razões, algumas válidas, outras não tanto, mas geralmente a matemática, ao contrário da música, assim nos círculos públicos, não é assim a mais bem vista. até porque a Infelizmente. música está presente, pá, mesmo sendo de géneros diferentes, malta que ouve hip hop, depois também há malta que ouve metal, rock,
A música está Yeah. tá sempre presente na vida das pessoas. Yeah, mas a matemática não. Sim, Matemática não. eu às vezes penso bastante nisso e porque é que isso é verdade. No fundo, a matemática também está presente na tua vida, não é? Só que não é de uma Sim. maneira que tu, primeiro, não é de uma maneira explícita, não é de uma maneira que tu percebas e não é de uma maneira em que tu interages diretamente com ela. Muitas vezes as pessoas até procuram fugir, não é? Há montes de malta que foge para letras ou que foge para economia porque não gosta de matemática e assim, ou foge para artes porque não gosta de matemática. Portanto, a malta às vezes faz o percurso contrário, né? Que é tentar fugir ao máximo da Dar a matemática curva à porque não gosta, matemática. não gosta. É. Evitá-lo. Pá, Uhum. para que isso também depende muito do gosto da malta. Se a malta efetivamente gostar de matemática, pá, vai para uma área relacionada à matemática. Sim, e no fundo também depende um bocado do teu percurso, da sorte que tens, com os professores que apanhas, com esse tipo de coisas. Sim. Isso é uma cena que eu noto que é muito. Especialmente depois também na maneira como tu te relacionas com a matemática depois de já não estares ligado a ela. No sentido em que se tu tiveres um bom professor que te motivou e, pá, e que te fez ter interesse e gosto na matemática, mesmo que tu já não estejas em matemática e se calhar estás em química ou estás a fazer uma cena qualquer um bocado diferente, estás em artes, mesmo, por exemplo, mesmo malta que está em artes e que teve bons professores de matemática, depois pensa em matemática e olha para a coisa assim com um certo carinho, apesar de já não saber muita coisa, se calhar já não ter grande prática, etc. Mas às vezes o que acontece muito é o contrário, é que a malta não só não gosta de matemática, como tem uma fobia, como procura mesmo, tem mesmo memórias de guerra quando vê um número. Estás a ver? Sim. E isso é que eu acho que é péssimo, não é? As pessoas, no geral, não saberem matemática. Acho que é mesmo uma questão de haver uma certa fobia quase à coisa. Pá, fugir à matemática. Não gostarem mesmo. Yeah. Pá, e acho que já estamos a chegar ao final. Mas pá, Ok. Miguel, muito obrigado por teres aceito o convite. Ora, é essa, obrigado, eu. Pá, malta, sigam aí o Miguel, sigam o trabalho do Miguel, tanto no YouTube como no Instagram. Pá, e Yeah. Vão hoje saindo ficamos por coisas aqui. novas em breve, acho eu. Achas? Não sei quando é que isto é publicado, mas em breve, certamente. Não, vai ser dia 3. Portanto, Hum, ok, então está mesmo no sítio ótimo. exato. Está Tá. mesmo coisas minhas aí a sair em breve, Ui, por volta dessa altura. vamos a ver. Portanto, fica, Ficamos por fica a aqui dica. hoje, malta. E vemo-nos no próximo podcast. Até à próxima.